curso do Saber Direito desta semana é de Direito Processual Previdenciário. Você vai aprender sobre as dificuldades do processo de previdência, teses em benefícios por incapacidade, sobre segurado e aposentadoria especiais e, além disso, assistência social na jurisprudência. As aulas são com a professora Maria Fernanda Virte. Olá, estamos de volta e na aula de hoje nós vamos falar sobre trabalhadores rurais e as teses judiciais que envolvem a condição desses trabalhadores na atuação de vocês. O trabalhador rural é uma das figuras mais controversas do direito previdenciário, porque é mal compreendido. Então, antes de começarmos a pensar em trabalhador rural, a falar em trabalhador rural, por favor, façam a leitura contínua do artigo 11 da Lei 8.213, para entender e assimilar quem é o trabalhador rural. Às vezes, por falta de conhecimento da legislação, por falta de leitura da legislação, acabamos tomando do trabalhador rural por uma figura imaginária. Imaginamos que o trabalhador rural, então, é aquele pobrezinho, boia fria, que trabalha no campo, com aparência muito sofrida, muito difícil e com todas as dificuldades possíveis. E não é bem assim. Não que parte da massa dos trabalhadores não tenha essa configuração, mas não é exatamente assim. O trabalhador rural é aquele que opta por atuar no campo, em regime de economia familiar ou individualmente, e não necessariamente é aquela pessoa em total estado de abandono no campo. Não é bem isso. Essa visão um pouco mitificada do trabalho rural acaba prejudicando a análise do processo desses indivíduos, porque espera-se uma imagem que idealizamos que nem sempre vai corresponder com a realidade. O trabalhador rural não trabalha apenas para a subsistência, como muitos acreditam, e como vem sendo às vezes repetido na jurisprudência. Ele também trabalha para o desenvolvimento do seu núcleo familiar. Então, sim, ele pode ter maquinário, sim, ele pode contratar empregados por alguns períodos. Às vezes ele tem uma plantação que vai envolver a ajuda de terceiros durante aquele período da colheita, e isso não descaracteriza ele, não torna ele um produtor rural. Ele continua sendo um segurado especial que trabalha em regime de economia familiar para o desenvolvimento do seu núcleo familiar, não necessariamente para a sua subsistência apenas. Ele é aquele cara que vai produzir, vender. Quando a gente entra nos nossos supermercados aí todo dia, no hortifruti, muito do que a gente compra ali vem desses indivíduos que usam sua terra ou a terra de terceiros arrendada para fazer pequenas produções de tomate, cheiro verde, esses produtos alface, fazem a venda do que excede nas feiras, que a gente consome todo dia, nos mercados. Então, não necessariamente, a gente tem que perder um pouquinho aquela ilusão de quem é o trabalhador rural, que é só aquele rapaz sofrido com chapéu de palha na cabeça. Não é bem verdade, isso é um preconceito, precisa ser superado para a gente conseguir analisar uma ação previdenciária que envolva o trabalhador rural da melhor maneira possível. Quem quiser compreender, conhecer e entender quem é o segurado especial, tem um livro que eu recomendo muito a leitura, que é o Segurado Especial, Conceito Jurídico para além da sobrevivência individual. Ele foi escrito pela doutora Jane Lúcia Berwanger. Essa é a tese de doutorado dela, pela PUC. E o conceito deste livro é exatamente esse, é trazer para vocês quem é, afinal de contas, o segurado especial na legislação, e perder um pouco desse mito que temos que o segurado especial é só aquela pessoa bem sofrida que vive em extrema dificuldade. Não podemos confundir benefício previdenciário de aposentadoria para um segurado especial com benefício assistencial. São realidades completamente diferentes, requisitos completamente diferentes. Mas uma coisa é certa, o trabalhador rural enfrenta uma jornada de trabalho difícil, e a comprovação da sua atividade mais difícil ainda. Porque, normalmente, um trabalhador comum, urbano, que ele tem uma carteira de trabalho assinada, um contra-cheque, salário todo mês, o registro dele todo no Cadastro Nacional de Informação dele, quando ele vai na autarquia federal, fácil localizar, fácil comprovar, a vida segue bem.
A questão é que quando lidamos com o trabalhador rural, não temos esse acervo probatório bom, nem firme. Ele não recolhe mensalmente, obrigatoriamente. Ele precisa recolher todas as vezes em que ele vender o excedente da produção dele. Se ele produz só para a família dele comer, é uma condição. Se ele produz, sei lá, ali na hortinha dele, alface, e vende isso para os mercadinhos perto dele, ele vai emitir nota e vai fazer recolhimento sobre aquele valor para o cadastro dele no sistema como trabalhador rural, certo? Então, como comprovar a atividade? Como comprovar que eu, desde os meus 14 anos, ali na década de 70, já trabalhava no campo? E chego num requerimento administrativo em 2020. Vamos fazer a prova disso. Se quando olharem o meu registro no CNIS, não vai ter todas as contribuições vertidas todo mês como um trabalhador normal, eu não tenho uma carteira assinada, como fazê-lo? Conhecendo a realidade do trabalhador rural, conhecendo a dificuldade dessa comprovação. A dificuldade, maior ainda, a dificuldade de transmitir o conhecimento a essas pessoas. Essas pessoas trabalham no campo por longos anos, muitas vezes sem nem fazer ideia que um dia fariam jus a uma aposentadoria. Que tinham que juntar algum documento em algum momento para lá na frente conseguir fazer prova da sua condição. Existe uma desinformação muito grande e a gente já falou e vamos retomar que a gente sempre tem de lembrar da condição específica de quem estamos lidando. E usualmente lidamos com alguém hipossuficiente informacionalmente. Pouca informação, pouco conhecimento e ele vai ter mesmo pouca documentação, isso é normal. Partindo dessa premissa, conhecendo a realidade do trabalho no campo e principalmente objetivando o que a Constituição Federal nos incitou a fazer, que é valorizar o trabalhador, o trabalho rural, tornando-o tão protegido e com todas as garantias que a gente já conferia ao trabalhador urbano, a jurisprudência criou a tese de que, em caso de comprovação do trabalhador rural, nós vamos mitigar a exigência de prova material. O que significa dizer? É certo, pelo artigo 55 da Lei 8.213, que não podemos nunca reconhecer exercício de trabalho só com prova testemunhal. Precisamos sempre de uma prova material. A lei é clara na exigência. Mesmo quando se tratamos de um trabalhador rural, a gente precisa de alguma prova material. Mas, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, essa exigência de prova material deve ser feita de maneira mitigada, isto é, sem tornar impossível a comprovação. Eu não posso exigir, por exemplo, um documento de cada ano. Seria inviável, ninguém conseguiria me fazer essa prova, provavelmente não conseguiria nunca a aposentadoria no momento que implementasse a idade. Como, então, vem sido construída a jurisprudência? O artigo 106 da Lei 8.213 enumera diversos documentos que valeriam como prova dessa atividade. E a jurisprudência também já disse que aquilo ali não é taxativo. Os documentos que ali estão realmente fazem prova da atividade rural, mas não são apenas aqueles documentos. Qualquer outro documento pode ser levado a juízo e, sob o crivo judicial, dirá se poderá ser aceito ou não como início de prova material. O Superior Tribunal de Justiça tem uma jurisprudência extremamente protetiva quando falamos de trabalhadores rurais. Ele tem mitigado a exigência de prova material, admitindo, inclusive, ações com apenas um único documento. Não é incomum termos uma ação judicial de trabalhadores rurais, onde toda a documentação que ele pode e consegue apresentar são os documentos dele de registro civil, onde apontam que ele é um lavrador. Então, em 1980, esse trabalhador casou. No momento que ele casou, ele se declarou agricultor. Está lá na certidão de casamento. Nos 10 anos seguintes, ele teve 3 filhos. Em todos os momentos em que ele foi lá registrar o filho dele, ele se autodeclarou trabalhador rural. Hoje ele implementa a idade, pode pedir aposentadoria só com essa documentação? Pode. Veja bem, quando ele vai lá casar e registrar o filho dele, realmente ele se autodeclarou trabalhador rural. E aí, às vezes, em juízo se fala, não posso aceitar isso daqui, porque é uma mera declaração. Isso é uma prova material, porque é um documento escrito, mas, no fim, baseado apenas na palavra do próprio trabalhador. Quem garante que ele trabalhou no campo?
Mas vamos lembrar da premissa que está envolvida. E a premissa que está envolvida é um direito fundamental, é uma garantia e algo que vai dignificar aquela pessoa. Não há de se supor que em 1980, esta pessoa que hoje se apresenta como trabalhador rural aos 65 anos de idade, teria imaginado ali em 1980, eu vou casar, eu vou aqui inventar que sou um trabalhador rural, para daqui a 40 anos buscar uma aposentadoria rural na via judicial ou na via administrativa. Não seria razoável, né? Não seria razoável que ele passou esses 40 anos fazendo qualquer outra atividade sem registro no CNIS para montar provas falsas. Essa irrazoabilidade do pensamento não seria mesmo adequada e é o que permite que a gente aceite tais documentos como início de prova material. Então, assim, assentou-se no Superior Tribunal de Justiça que os registros civis que identificam o indivíduo como trabalhador rural são prova material, sim, suficiente para o reconhecimento da sua condição de segurado especial, ainda que seja meramente declaração dele naquele momento. Mas foram documentos que foram construídos, que foram elaborados no decorrer do tempo. Se ele quisesse mesmo forjar, se ele estivesse não falando a verdade, se aquela declaração não fosse verdadeira, aquilo ali teria acontecido às vésperas do requerimento administrativo. E não é isso. Documentos ali, contemporâneos ali de rural, podem sim ser aceitos como início de prova material para concessão da aposentadoria, mas desde que venha acompanhado de prova testemunhal robusta, suficiente e segura, que consiga asseverar que há verdade naquele documento. Então, eu sou esse trabalhador rural, tenho a minha certidão de casamento de 1980, dizendo que naquela época eu trabalhava ao campo e eu consigo retomar ali o convívio com os vizinhos da época, com, às vezes, o dono da propriedade onde eu trabalhava, e ele consegue falar, sim, ele realmente trabalhou, eu o conheci desde os 15 anos, ele estava ali no campo, sim, moramos na mesma fazenda por 40 anos e durante todo esse período ele se dedicou à atividade rural. Eu preciso de prova testemunhal, coesa e firme, que me traga e me garanta que o que está ali retratado naquele documento é verdade e retrata o histórico de vida daquele trabalhador. Nesse ponto, duas são as resistências judiciais. Primeiro, acreditar que só um documento assim, por exemplo, tão longínquo pudesse ser suficiente. E o segundo é acreditar em momentos anteriores ao documento. O que a jurisprudência fazia em alguns casos? Olhava toda a documentação que você juntou e falava assim, olha, o documento mais antigo que você me trouxe é de 1975. Você me afirma que trabalha no campo desde 1970, mas como o primeiro documento que você me trouxe é de 1975, eu vou contar a sua atividade rural de 1975 para frente. Eu vou ouvir as testemunhas, se elas me confirmarem, se elas me convencerem, é isso. 1975 para frente. Analisando essa situação, o Superior Tribunal de Justiça também inovou na jurisprudência para afirmar o seguinte: a prova testemunhal tem capacidade, desde que robusta e convincente, de elastecer o alcance dessa prova material, tanto para frente quanto para trás. Então, tudo que eu tenho é um documento datado em 1985, mas sim, a prova testemunhal é capaz de convencer o juízo de que o exercício da atividade rural se deu em momento anterior, se deu em 1970. Então, o período de trabalho rural será reconhecido a partir de 1970 e não 1985, data do documento mais antigo carreado aos autos. Então, como que eu comprovo hoje a condição de segurado especial de um trabalhador rural que se manteve no campo por toda a sua vida laboral? Eu preciso de algum início de prova material e aí podemos admitir as certidões de registro civil, tanto dele de casamento, quanto do nascimento dos filhos. A gente pode admitir a certidão da Justiça Eleitoral, sempre mostrando que ele morou ali no endereço rural, no endereço
tipicamente de zona rural, onde não poderia mesmo se desenvolver atividade diversa, que não a do trabalho no campo. Um outro indício suficiente que ajuda a corroborar o entendimento sobre o segurado especial é a ausência de registro no CNIS. Uma pessoa que sempre morou no campo, que tem documentos de registro civil apontando que é um trabalhador rural. A gente olha o CNIS dele e não tem nenhuma contribuição, isso é, ele nunca esteve empregado em lugar nenhum, nunca teve um vínculo laboral para contribuir pelo INSS. E as testemunhas afirmam que ele é trabalhador rural, é um bom acervo probatório, um bom indício que realmente ele se manteve no campo durante toda a vida dele. Então, primeira coisa, como que eu caracterizo um segurado especial? Com início de prova material, analisando a documentação do artigo 106 do 8.213 e quaisquer outros documentos, desde que com robustez suficiente, elastecida pelas testemunhas que vão ser colhidas em juízo. Então, vamos sempre trabalhar com 2 pontos em trabalhador rural: prova material, prova testemunhal. Posso entrar só com prova material? Peguei um trabalhador rural que tem documentozinho de todo ano ele tem um documentozinho. Tem uma certidãozinha que ele vendeu uma semente, que comprou semente, que ele vendeu um alface, ele tem de todos os anos. É suficiente? A gente precisa de uma prova testemunhal para dar robustez a esse acervo. É muito difícil você ter um acervo anual, muito difícil o convencimento, mesmo com muita prova material. Então, a juizoação arrola as testemunhas. Agora, no novo Código de Processo Civil, a gente ganhou uma facilidade, né? Que a videoconferência é agora um direito judicial. Então, mesmo que a testemunha mora longe, peça a oitiva da testemunha. Mesmo que ela mora longe, pede por videoconferência, mas início de prova material junto com testemunhas. E vale foto, Fernanda? Olha, eu já vi algumas ações judiciais que aceitam fotos. Foto, às vezes, ali do cara sendo transportado num pau de arara junto com outros trabalhadores, foto dele no campo, mas elas não podem, por si só, ser prova material. A gente precisa de outro documento a mais, certo? Temos uma controvérsia interessante também para citar em trabalhador rural. Usualmente, acredita-se que a filiação dele no sindicato, se não foi homologada, não teria validade, mas isso também a jurisprudência já superou, certo? Se ele está afiliado ao sindicato rural, não precisa de homologação, isso também, a carteirinha dele, também é documento válido e prova material, desde que sempre junto com o início de prova material, prova testemunhal suficiente, que permita o convencimento do juízo. São ações difíceis, até porque são permeadas pelo preconceito e pela imagem errônea que a gente tem do trabalhador rural. Mas são ações importantes e sintetizam um direito muito bonito que o nosso Constituinte quis trazer, que é a realidade do trabalhador rural e o reconhecimento da importância desse trabalho na nossa sociedade. Certo? Então, eu vou lançar para vocês uma pergunta agora sobre isso, para a gente testar o nosso nível de conhecimento. Acerca do trabalhador rural, assinale a alternativa correta. O segurado especial é o trabalhador rural que exerce sua atividade em regime de economia familiar de subsistência. O trabalhador rural pode exercer sua atividade em regime de economia familiar ou individualmente, devendo apresentar documentos em seu nome nesta última hipótese. A propriedade de terras ou máquinas agrícolas descaracteriza o segurado especial. A contratação de funcionários impede o reconhecimento da qualidade de segurado especial. Vamos ver qual é a nossa resposta correta? E a resposta correta é a letra B. Sim, o trabalhador rural pode exercer a sua atividade tanto em regime de economia familiar como individualmente. Há 2 observações. Primeiro, ali falamos no primeiro item que ele exerceria sempre atividade em regime de economia familiar de subsistência. Esse é um engano. Regime de economia familiar, sim, é possível trabalhar junto com toda a sua família. Não necessariamente de subsistência, pode ser para o desenvolvimento e para o aprimoramento do seu núcleo familiar. Então, eles terem alguma condição boa social não significa que não são trabalhadores rurais,
certo? Lembra que o benefício é previdenciário, o benefício não é assistencial. O item 2 afirmava que podia ser exercido individualmente ou em regime de economia familiar. A diferença nesse ponto é apenas quanto ao início de prova material. Quando a gente quer comprovar que era um núcleo familiar que trabalhava junto, quais são as nossas condições? Todos, de fato, do núcleo familiar têm que trabalhar na atividade rural. Então, meu marido tem que ser trabalhador rural, eu sou trabalhadora rural. E aí, nesse caso, a prova material que eu vou apresentar não precisa estar em meu nome. Pode estar em nome de alguém do núcleo familiar. Porque nós trabalhamos assim. Quando eu trabalho individualmente, exemplo, o meu marido era trabalhador rural junto comigo, e aí ele acabou indo trabalhar na prefeitura da cidadezinha onde vivemos, e agora ele passou a ser trabalhador urbano, então eu não posso mais ser trabalhadora rural? Posso sim, porque eu posso exercer essa atividade individualmente. Só que a partir do momento em que eu exerço ela individualmente, eu já não posso mais me aproveitar da documentação que estava em nome do meu marido. Porque a documentação em nome do meu marido me servia quando eu trabalho em regime de economia familiar. Passei a exercer sozinha, preciso de algum documento em meu nome. Então, eu tenho que ter um registro civil que aponte a mim como trabalhadora rural, ou uma nota de comercialização de produtos agrícolas em meu nome, ou a propriedade da terra em meu nome. Então, os documentos que são exigidos como início de prova material continuam com o mesmo pensamento, são flexíveis e podem ser mitigados, desde que complementados por prova material, mas se alguém do meu núcleo familiar passou a exercer a atividade urbana, eu não posso mais usar o documento que eu usaria em nome dele. E se não, se eu e meu marido mesmo nos mantemos trabalhando juntos no campo, então os documentos que em nome dele estão servem igualmente para mim, porque é um núcleo único e servem para os filhos também que atuam ali. Enquanto moram com os pais e fazem parte daquele núcleo familiar, aqueles documentos também lhes servem como prova material para o exercício da sua atividade. Agora imaginemos uma situação. Eu uso sempre a documentação em nome do meu marido. Eu não tenho nenhum documento em meu nome. Os registros estão todos lá em nome do meu marido. Quando a gente casou, eu fui registrada como do lar, que é muito comum no interior. Isso me descaracteriza como trabalhadora rural? Não me descaracteriza. A jurisprudência já enfrentou a tese firmando o entendimento. O fato da trabalhadora rural estar identificada em algum documento de registro civil como do lar não lhe retira a condição de trabalhadora rural, porque entende-se bem que aquela nomenclatura do lar é usada normalmente por uma escolha infeliz de quem fez o registro, não exatamente por significar que ela ficava em casa todos os dias sem exercer atividade nenhuma. Não é verdade. E imaginemos então outra situação. Estou casada com um trabalhador rural, meu esposo, e no curso da nossa vida nos separamos. Mas eu continuo trabalhando no campo, ele também, ele não se tornou trabalhador urbano, ele está trabalhando no campo. E tudo que eu tenho de documento é a nossa certidão de separação, onde lá está escrito que meu marido era um trabalhador rural. E aí, essa prova vale ou não vale? Jurisprudência aceita pacificamente que o documento em nome do cônjuge é extensível à esposa quando trabalha em regime de economia familiar. E se ele não é mais cônjuge, se é o ex-cônjuge, essa prova vale ou não vale? A condição da trabalhadora rural é mais difícil que a do trabalhador rural, porque normalmente a trabalhadora rural não tem muita documentação em nome próprio, porque os homens é que exercem toda a parte burocrática, digamos assim. São os homens que fazem os registros, são os homens que fazem as vendas, são os homens que fazem as compras. Então, é muito difícil ela ter um documento em nome dela. Nesses casos, quando ela tem um acervo probatório só de antes ali da separação, só de antes do divórcio, a jurisprudência entende que ainda assim, mesmo depois do divórcio, aquela documentação ainda é extensível a ela. Então, a documentação do ex-esposo continua lhe servindo, porque entende-se a dificuldade da mulher em conseguir documentação. O mesmo acontece no caso do óbito. No curso da vida, o esposo faleceu antes, e aí ela precisa de uma prova material em nome dela depois do óbito do esposo? A jurisprudência também entende que não.
que não é preciso. Inclusive, a própria certidão de óbito, que qualifica o esposo como trabalhador rural, é suficiente, desde que complementada pela prova testemunhal, para a caracterização do labor rural daquela segurada. A condição da mulher, ela é inclusive mais flexibilizada por essa consciência mesmo, que é muito mais difícil para uma mulher juntar documentação para comprovar sua atividade rural do que do homem. E é importante essa consciência para a valorização do trabalho feminino, que ele não pode ser visto como algo menor, como, o trabalho rural, na verdade, é duro e pesado e é feito mesmo por homens. Não pode ser assim, né? A mulher exerce um papel grande e importante, também no exercício e no desenvolvimento da sua família dentro de uma comunidade rural. Isso tem que ser reconhecido, por isso a mitigação da prova material, quando analisamos uma mulher, ainda é analisada com mais calma, com mais cautela e com mais flexibilidade, para evitar que essa mulher fique subjugada e não ter o trabalho dela reconhecido. Lembrando que o benefício não tem caráter assistencial, então não se pode partir da premissa de, o marido dela já conseguiu comprovar que é trabalhador rural, já está recebendo aposentadoria, tá bom, ela não precisa não. Precisa sim, a gente não está falando de benefício assistencial, estamos falando de previdência, e previdência está ligada à atividade de trabalho. O trabalho dessa mulher, as décadas que ela dedicou no campo, que ela fez na medida do possível, na medida da força dela, na medida da capacidade dela, deve ser reconhecido, deve ser valorizado, e isso é bom para a autonomia do indivíduo. É muito bom uma trabalhadora rural, ao fim da vida dela, depois de trabalhar tantos anos no campo, ter uma verba pecuniária sua e somente sua, que ela possa administrar, que ela possa gerir sem depender de ninguém. Esse reconhecimento é importante e depende de muita sensibilidade de quem vai analisar o caso. Ainda, cuidando da trabalhadora rural, o mais difícil é quando o marido dela passa mesmo a exercer a atividade urbana. Ainda que ela consiga documentos em seu nome, que ela tenha ali comprovação do registro dos filhos, onde ela se autodeclara trabalhadora rural, ela tem as notas fiscais da compra de mercadoria ou da venda de mercadoria agrícola. Ainda assim, ela enfrenta um óbice grande judicialmente para o reconhecimento dessa atividade. Isso porque costuma-se olhar a condição do esposo dela, a condição do salário, e às vezes a gente vê algumas decisões judiciais afirmando, olha, o esposo tinha uma boa renda de salário, ela não precisava trabalhar no campo, o trabalho dela não era necessário para o desenvolvimento daquele núcleo familiar, então não se reconhece a atividade de segurado especial dela. Essas decisões normalmente partem da premissa equivocada de que sempre deve se analisar a atividade rural em conjunto, em núcleos familiares, e esta não é a verdade. A lei é bem clara, no artigo 48, quando afirma que pode ser individual ou regime de economia familiar. São duas opções. Se uma senhora trabalha no campo desde o início da sua juventude, seu marido passa a exercer a atividade urbana, e aí falo de um exemplo que já vi em processo. O marido ele também era trabalhador rural, acabou conseguindo estudar, se desenvolveu, tornou-se dentista. Isso significa dizer que o trabalho rural dela perdeu o valor? O fato de o marido dela ser dentista pode nos permitir afirmar que o trabalho dela no campo em nada acrescentou àquele núcleo familiar, de nada valeu e não fazia nenhuma diferença? Não seria razoável, né? Partindo de uma premissa de análise de ação previdenciária, da análise do que é o reconhecimento do trabalho, o reconhecimento da autonomia, dignificar alguém, incluir ela socialmente, poderíamos dizer isso? Olha, você trabalhou esses 30 anos no campo, mas não precisava não, seu marido é dentista. E jogar o trabalho dela fora, descartar como se não tivesse valor, não podemos, e nem é isso que o legislador intencionou. Tanto que o legislador afirmou com todas as letras, pode sim exercer individualmente, tendo ela provas em seu nome, tendo ela testemunhas que confirmem que ela se manteve no campo durante 30 anos. O marido dela pode sim exercer atividade urbana, e nós não vamos nos preocupar com que atividade ele desenvolve, nem com a renda que ele percebe. Nós vamos nos preocupar com o trabalho individual desta mulher. Ela trabalhou no campo,
está confirmado e a gente nunca poderia afirmar que essas décadas de trabalho de nada valeram, de nada serviram ou nada contribuíram para o núcleo familiar dela, certo? A gente tem que lembrar que reconhecimento judicial de benefício previdenciário emancipa e socializa. Ela precisa do reconhecimento da atividade dela, ela precisa de emancipação e ter uma renda para chamar de sua. E a gente tem que valorizar o trabalho do segurado especial, principalmente o trabalhador rural, exatamente porque se não tivéssemos essa realidade, se não tivéssemos essa política de incentivo, se não tivéssemos essa proteção previdenciária, talvez não tivéssemos no mercado, nos hortifrutis, tantas opções como temos. Imagine-se só, se não tivéssemos nenhum tipo de incentivo para esses trabalhadores. Se você tivesse uma propriedade de terra, em que você pudesse vender para um grande plantador de soja e ganhar um bom dinheiro pela terra, você realmente optaria por se manter ali no campo, plantando cheiro verde, plantando alface, que não vai lhe dar uma renda mensal tão grande assim? Esse incentivo é bom e importante e a gente tem que manter, especialmente quando estamos tratando de mulheres. Todas as teses apresentadas até aqui já foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça e todas elas estão firmadas e alinhadas em recursos especiais representativos da controvérsia. O bom de estar assim alinhado num precedente qualificado é que recomenda-se a utilização desse entendimento em todo o país. Nem sempre a gente consegue acompanhar a jurisprudência, né, e entender toda ela, aplicar toda ela. É por isso que vocês que vão operar com a matéria precisam estar alinhados com a jurisprudência dos superiores, especialmente quando a gente está falando de trabalhador rural, que tem uma jurisprudência protetiva, uma jurisprudência importante, que vai facilitar muito vocês como reforço argumentativo nas peças de ações que cuidam da aposentadoria rural. Vamos testar o nosso conhecimento sobre as teses apresentadas até aqui? Vou trazer uma nova pergunta para vocês. Analisando as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, é incorreto afirmar: o rol de documentos listados no artigo 106 da Lei 8.213 de 1991 é meramente exemplificativo. A prova material possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o período posterior à data do documento. A extensão da prova em nome de um integrante do núcleo familiar não é possível quando aquele exerce atividade urbana. Não é necessário se manter trabalhando no campo até o momento do requerimento administrativo da aposentadoria rural. E aí, a resposta dessa está fácil, né? A resposta não ficou difícil, não é mesmo? A nossa resposta correta é a letra D. As 3 primeiras teses já lhes foram apresentadas e aí temos aí como afirmativa incorreta, então, a letra D. O que nós temos na aposentadoria urbana via de regra? Na aposentadoria urbana nós temos que cumprir uma carência, e aí se for uma aposentadoria por contribuição, 30 anos mulher, 35 anos homem. Se a gente estiver tratando de aposentadoria por idade, uma carência de 180 contribuições. E o que a lei diz? Que você não precisa implementar os 2 requisitos de uma vez. Então, se eu tenho um histórico contributivo de 200 contribuições e eu parei de contribuir com 50 anos de idade e quero aposentar por idade, então eu sou mulher, vou esperar até os 60 anos, com as regras atuais. Quando eu estiver com 60 anos de idade, tendo feito 200 contribuições e tendo parado de contribuir aos 50 anos, posso aposentar? Posso aposentar porque a legislação garante que não precisa ser concomitante. O exercício da atividade pode se dar em um momento e o implemento da idade pode se dar em outro momento, certo? Com o trabalhador rural, a questão é diferente. A jurisprudência vinha entendendo que a gente deveria aplicar o mesmo entendimento aos trabalhadores rurais, que não podia se exigir que eles ficassem até a idade avançada, 55 e 60 anos, trabalhando no campo. Então, admitia-se que ele comprovasse o exercício da atividade pelo período de carência, se afastasse do campo e, quando implementasse a idade, podia ir lá requerer o benefício. Mas não é isso que a legislação diz.
o artigo 143 da Lei 8.213 diz que há de ser comprovado o exercício da atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. E esse requerimento só pode se dar no momento do implemento da idade. Então, o trabalhador rural, pela natureza especial da aposentadoria que recebe, né, que pode ser não contributiva, em razão dessa peculiaridade, o que se espera é que ele se mantenha assim, trabalhando no campo até o implemento da idade. Então, a mulher tem de comprovar que esteve ali nas lides rurais até 55 anos de idade e o homem até 60 anos de idade. Isso foi pacificado em sede de recurso repetitivo pelo STJ. Mas, veja bem, isso não significa dizer que a gente precisa de uma prova material deste período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Reafirmando o segundo repetitivo que estamos do STJ a respeito da elasticidade conferida pela prova testemunhal, basta que a testemunha afirme de maneira convincente, a ponto de convencer o juízo, de que ela esteve trabalhando no campo até o implemento da idade. Então, a testemunha tem que ser capaz de relatar que até ali, 2018, estava assim ela ou o trabalhador se mantendo no campo. Eu não preciso... E se a minha prova material for só de 1990, não tem problema. Se a prova testemunhal trouxer a realidade e a verdade dos fatos para até a data do implemento da idade, é suficiente. Então, preciso comprovar que ele estava no campo quando implementou a idade, mas não preciso de prova material para isso. A prova testemunhal é capaz de fazer essa comprovação, desde que eu tenha uma prova material mais antiga ali para ser reafirmada no momento do implemento da idade, certo? E vamos pensar agora no percurso da atividade do exercício rural. Imagina você, que você nasceu numa zona rural, você trabalha na atividade rural sempre, e aí em determinado período da sua vida, em determinado ano ali, você está ali desde os 14 nas lides. Quando você tem 30 anos, aquele seu primo consegue ser prefeito. É eleito prefeito do seu município e ele fala, primo, vou arranjar um emprego bom para você. E arranja um emprego bom para você na prefeitura. Isso é normal acontecer, né? Quem não conhece uma cidade de interior, quem não conhece uma realidade de cidade pequena, pode até não entender o que eu estou falando. No geral, todo mundo entende. E ele vai lá trabalhar na prefeitura. Ele passa 2 anos trabalhando com esse primo dele, com esse prefeito. E ele fica, então, com aquele registro ali no CNIS, que no ano de 91 e 92 ele trabalhou urbano para a prefeitura e tudo mais. O primo dele sai do cargo de prefeito, ele não consegue nenhuma outra colocação urbana na vida dele, ele volta para o campo, que é o que ele sempre foi, a família dele, inclusive, nunca saiu dessa condição, sempre ele se manteve, ele volta para o campo. Vai trabalhando até o implemento da idade, no dia que ele vai pedir aposentadoria rural, traz os documentos dele, traz a certidão, traz a carteirinha do sindicato, traz as vendas, as notas, tudo. E aí o INSS confere o CNIS dele, tem lá o registro de 2 anos de atividade urbana e fala, não, você não é rural não, você foi urbano, olha só. E aí, descaracteriza ou não descaracteriza? Essa situação é comum e acontece com muitos trabalhadores rurais. É a descontinuidade do exercício da atividade rural. A descontinuidade também foi prevista pelo legislador. O legislador fala que o trabalhador rural deve comprovar o exercício de atividade rural em períodos integrais ou descontínuos. O legislador teve essa sensibilidade e imaginou que seria assim. Que é normal, às vezes você trabalha no campo, mas você tem a esperança, a intenção, o desejo de crescimento e às vezes você tenta umas colocações urbanas que não duram muito, você acaba voltando para a zona rural. Mas, se eu vejo que o seu histórico de vida é rural, você faz jus ao reconhecimento de ser segurado especial e ter aposentadoria rural, certo? A descontinuidade, então, se torna um tanto subjetiva. A lei diz que pode o trabalhador rural, no exercício da sua atividade, passar 3 meses do ano longe das lides rurais, que é normal também por conta da safra, da entre-safra,
né, no momento de entre-safra, pode ele buscar outra atividade urbana? Claro que pode, né, porque ele vai precisar sobreviver. Então, ele pode ali, ter uma curta descontinuidade de 3 meses durante um ano. Essa já está prevista na lei, essa não tem problema nenhum. Mas aí significa dizer, pelo fato do legislador ter pensado na questão da entre-safra, por isso ele cita ali essa questão dos 3 meses, isso significa dizer, então, que só é esse período que ele pode estar fora do campo e ter vínculos urbanos. Então, naquele nosso primeiro caso, o rapaz que passou 2 anos trabalhando na prefeitura, apesar de ter dedicado 40 anos de exercício no campo, por ter passado 2 anos na prefeitura, ele não é mais trabalhador rural. Essa é uma questão ainda não pacificada na jurisprudência. Via de regra, o que tem se utilizado é a ponderação do juiz. Se vê que só houve realmente um exercício muito curto de atividade urbana, que perdurou por pouco tempo, embora não se afirme com todas as letras quanto seria este tempo, mas por curto período de tempo, não foi capaz de desnaturar a natureza de trabalhador rural que aquele indivíduo tinha. Tanto foi assim que ele voltou para o campo, manteve-se no campo, junto com o núcleo familiar dele. Então, não sendo capaz de descaracterizar, mantém seu reconhecimento de segurado especial. Para sustentar uma tese judicialmente, pode-se comparar esse período de descontinuidade com o período de graça previsto na legislação. Lembra que falamos na aula passada que a legislação prevê um período de 12 meses em que você pode estar não exercendo atividade remunerada, não pagando previdência e manter-se como segurado? Que a gente chama de período de graça, e que esse período pode ser estendido por 12 meses se você comprovar a situação de desemprego, e esse período pode ser estendido por mais 12 meses se você tem mais de 120 contribuições. Então, o período máximo de graça que o legislador prevê são 36 meses. 36 meses que você poderia não estar contribuído para a Previdência Social e ainda manter-se na qualidade de segurado. Esse entendimento tem sido transportado para a condição do segurado especial e tem se defendido que, não excedendo 36 meses de atividade urbana, a gente não pode dizer que houve a sua descaracterização. E ele continua fazendo jus à aposentadoria rural, continua fazendo jus ao reconhecimento da sua condição de segurado especial. E se excede 36 meses? E se no curso desse histórico laboral no campo, ele tentou por diversas vezes ir para a cidade? Ele tem um histórico laboral de 2 anos em um período, depois mais 3 anos em outro período, depois mais 5 anos em outro período. Enfim, ele consegue somar 8 anos de trabalho urbano. 8 anos é muito, descaracterizaria sua condição de segurado especial. Então, olha o impasse desta criatura. Ele não faz jus à aposentadoria rural, porque ele descaracterizou a sua condição de segurado especial, porque ele exerceu 8 anos de atividade urbana, ainda que intercaladas ou não. Não vai fazer jus a uma aposentadoria urbana, porque com 8 anos ele não cumpre carência para a aposentadoria urbana, que são 15 anos de contribuição nas regras atuais. E aí, esta pessoa será condenada para sempre viver sem uma aposentadoria, sem nenhuma proteção social? Ela estava assim condenada, até que o legislador, pensando nessa situação, conhecendo essa situação, inclusive muito consciente do processo de êxodo rural, que é normal as pessoas trabalharem por muitos anos no campo, até não mais conseguirem ali se manter, e vão buscar uma colocação urbana. Tem dificuldade para se firmar em mercado de trabalho, com carteira assinada, tudo certinho, porque são pessoas com uma qualificação profissional baixa. Conhecendo o histórico dessas pessoas, conhecendo a realidade, o legislador alterou o artigo 48 da Lei 8.213, parágrafo 3º, para estabelecer um novo tipo de aposentadoria, que é a aposentadoria híbrida. O que diz aposentadoria híbrida? Aquele trabalhador rural. E aí é um benefício realmente dirigido a trabalhadores rurais. Aquele trabalhador rural que, por razões da vida, no decorrer da sua história, acabou exercendo atividades em outras condições, que não de segurado especial. Usualmente é aquele que vai ali tentar uma atividade urbana. Então, tornou-se trabalhador urbano, mas não consegue reunir os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria urbana.
e acaba perdendo a sua condição de segurado especial por estado desqualificado e também não vai conseguir reunir todos os requisitos para aposentadoria rural, ele vai fazer jus a uma outra aposentadoria que chamamos de híbrida. A aposentadoria híbrida tem uma regra. Primeiro, a idade não é mais a do trabalhador rural. Nós sabemos que a aposentadoria rural é concedida 5 anos antecipada em relação ao trabalhador urbano pela natureza árdua da atividade. Então, se o trabalhador urbano aposenta com 60, 65 anos de idade, o trabalhador rural aposenta 55 anos mulher, 60 anos homem. Então, aquele trabalhador rural, que em seu histórico, em seu percurso, acabou exercendo atividades urbanas, mas não suficientes para lhe garantir uma aposentadoria urbana, ele vai ter aposentadoria híbrida, mas, primeiro, terá de cumprir o requisito etário da aposentadoria urbana. Então, ele perde aquele direito de aposentar antecipadamente e ele vai aposentar com 60, 65 anos nas regras atuais. Primeiro ponto. E aí, como que vai ser a contagem e a mescla desse tempo de serviço? Ele vai ter que fazer as duas comprovações. Primeiro, a comprovação da atividade urbana dele, que é simples. Então, nesse caso que a gente está analisando, é uma pessoa que tem 8 anos de contribuição ali registrados em CNIS. Qual é a carência necessária para aposentar? 15 anos de contribuição, certo? Que é a mínima para aposentadoria por idade nas regras atuais. Então, ele já tem 8 na urbana, o que ele precisa? De 7 na rural. E aí, a comprovação do tempo rural vai obedecer às mesmas regras que do segurado especial comum. Ele precisa do início de prova material e de testemunhas que corroborem o exercício daquela atividade durante pelo menos 7 anos. E quando esse período rural foi exercido, faz diferença? Usualmente, na jurisprudência exigia que esse exercício de atividade rural deveria ser comprovado nesse período aqui, ó, próximo ao implemento da idade. Ele tinha que comprovar que ele, próximo da idade, tinha voltado para o campo, podia até ter tentado a vida lá na cidade, mas ele tinha que comprovar que voltou para o campo, continuou exercendo atividade no campo, aí eu poderia computar, mesclar esses 2 períodos e conceder a aposentadoria por idade dele. Mas o Superior Tribunal de Justiça suplantou essa tese, julgando em matéria repetitiva a aposentadoria híbrida, onde se fixou a seguinte orientação. Aquele trabalhador rural que não reúne as condições para ter o reconhecimento de segurado especial, que tem mescla de período urbano, pode aposentar pela aposentadoria híbrida com a idade da aposentadoria rural, da urbana, mesclando os 2 períodos. E não há diferença alguma se o último exercício de atividade dele foi urbano ou rural. Isso porque sabemos que o normal é a pessoa começa a vida no campo, 14, 15 anos, 20 anos, começa a vida no campo, vai se mantendo no campo ali, ó, até onde a idade dá conta, até os 50 anos de idade. Com 50 anos de idade, quando ele já não tem mais o mesmo vigor e a mesma disposição física, ele procura a alocação na cidade. Normalmente vão ali morar com os filhos na cidade, próximo aos filhos na cidade, quando os pais vão ficando mais velhos. Nesse momento, ele busca algumas colocações de trabalho, que são poucas. Então, ele não vai ter mesmo exercício nenhum de atividade rural no momento de implemento da idade. Quando ele fizer 65, ele passou os últimos 15 anos morando na cidade. Isso não impede a concessão do benefício de aposentadoria. A gente vai pegar os poucos lapsos de trabalho urbano que ele conseguiu, entre 50 e 65, e vai somar com todo esse histórico antigo rural dele para a concessão da aposentadoria híbrida, certo? E falando sobre o histórico do trabalhador rural e falando sobre a sua trajetória, é normal e é usual e tem sido regra geral da vida desses trabalhadores, um início muito precoce da sua atividade de trabalho. Não é incomum que crianças comecem a trabalhar no campo. E aí a gente tem um conflito. A legislação diz que só é segurado aquele que tem 16 anos de idade. Isso está na Lei 8.213. Para eu ser segurado da Previdência Social, eu tenho que implementar 16 anos de idade. Então, usualmente, só se conta o exercício de trabalho rural a partir dos 16 anos, que é a idade necessária para ter reconhecido a sua condição de segurado. Então, aquela criança que foi obrigada, pela contingência social em que estava inserido, pela contingência familiar na qual vivia,
foi obrigado a trabalhar a partir dos seus 12 anos de idade, em lides do campo. Estudava de manhã, passava a tarde ajudando os pais na lide do campo. E trabalhou ali dos 12 aos 16 e ali se manteve no campo. Ela não pode ter o seu trabalho reconhecido. Ela perde 2 vezes, ela é sacrificada na sua infância e esse trabalho ainda é descartado e desconsiderado como se não tivesse valia, não tivesse contagem, porque ele não implementou a idade. Não é isso que a jurisprudência entende. A jurisprudência entende que quando a legislação afirma que só pode ser segurado aos 16, que o trabalho é a partir dos 16 anos, o que ela quer é proteger a criança, é evitar a exploração do trabalho infantil. Mas se há as dificuldades da vida, se a trajetória de vida daquela criança empurrou ela para trabalhar, não pode a norma protetiva, que era para evitar o seu trabalho, ser invocada para lhe negar benefícios. Se é comprovado, através de prova material e testemunhal, que desde os 12 ele ali atuava no campo, o tempo de trabalho vai ser considerado desde os 12 anos. Não interessa se ele não tinha idade para ser segurado especial. Inclusive para fins de concessão de salário maternidade. Era usual a menina que trabalhava no campo e engravidasse ter negado o seu benefício de salário maternidade por ela não ter implementado 16 anos de idade e não ter idade para ser segurada. Então, a autarquia administrativamente, seguindo a legislação, fala, não posso lhe conceder benefício porque nem idade para ser segurada você tem. Na via judicial, isso foi discutido e pacificado. A criança que foi obrigada a trabalhar não pode ser punida 2 vezes. No momento que ela engravida, o que vamos fazer? Obrigar essa menina a voltar para a lide do campo, sem direito a salário e maternidade. E então, ela tem a infância dela roubada 2 vezes. Roubada porque foi obrigada a trabalhar muito cedo, roubada porque não vai poder ficar em casa cuidando do filho, vai ter que voltar para a lide para garantir o sustento dessa criança. Isso não seria razoável, né? Vamos lembrar sobre o que falamos desde o início sobre interpretação e a forma de se pensar o direito? Quando a gente lida com um direito tão fundamental assim, a resposta nem sempre estará mesmo na lei. Não poderia o legislador imaginar uma situação assim? Imaginar que uma criança fosse compelida a trabalhar antes da idade, acabasse por engravidar e agora o que vamos fazer? Negar e fechar os olhos a essa criança e a essa adolescente? Não, o reconhecimento da condição dela de qualidade segurada deve ser feito desde que ela tenha prova material suficiente para isso e prova testemunhal suficiente e ela vai cumprir os mesmos requisitos de uma trabalhadora urbana. Precisa comprovar o exercício da atividade rural nos 10 meses que antecedem ao parto da criança. Comprovado isso, ainda que ela tenha 12, 13, 14 ou 15 anos e não tenha idade para ser segurada, vai ser reconhecida como segurada e vai ter deferido o salário maternidade. Último momento para pensarmos. Falamos na primeira aula das dificuldades que temos em reconhecimento de direitos previdenciários, porque nem sempre conhecemos os documentos necessários que deveríamos juntar aos autos e acabamos com uma sentença ali de improcedência contra a gente, mas na verdade era por falta de prova. Isso acontece muito com os trabalhadores rurais. Você junta as poucas provas que tem, junta as poucas testemunhas que encontrou, leva tudo isso a juízo, o juiz não consegue se convencer, é julgado improcedente, pronto. Perdeu-se ali a oportunidade de aposentar. O Código de Processo Civil trouxe uma novidade muito boa para essa condição específica dos segurados especiais. Falamos aqui que mitigamos a prova material para privilegiar a prova testemunhal, não é isso? E antes, qual era a possibilidade que a gente tinha de rescisória no código anterior? A possibilidade de rescisória era apenas quando a gente tivesse um documento novo. Então, esse trabalhador rural que teve indeferido o benefício, se conseguisse um documento novo, podia voltar a juízo e tentar rescindir aquele julgado. Mas agora o código fala em prova nova, não mais documento, o que admite, então, a prova testemunhal. Tem uma sentença de improcedência, volta no interior, procura uma nova testemunha. Encontrou uma nova testemunha? Podemos ajuizar agora uma ação rescisória baseada em prova testemunhal, que possa confirmar e reafirmar aquelas provas materiais que você juntou na primeira ação e que não lhe trouxeram sucesso. Essa alteração legislativa é especialmente importante na condição do trabalhador rural, que se vale muito da prova testemunhal para a comprovação da atividade. Vamos tentar responder a nossa última pergunta para fechar o pensamento?
Acerca da aposentadoria híbrida, não é correto afirmar. O tempo de serviço rural exercido antes da Lei 8.213 de 1991 não pode ser computado como carência. É admissível a soma do período de atividade rural anterior à Lei 8.213 de 1991, sem recolhimento de contribuições. É concedida, seja qual for, a predominância do labor exercido, se rural ou urbano. Não é necessário comprovar o exercício de atividade rural no período anterior ao requerimento administrativo. E a nossa resposta certa é a letra A. O tempo de serviço rural exercido antes de 91 pode sim ser computado como carência, bastando mesclar os períodos de atividade rural com a atividade urbana e atingir a carência de 15 anos, que é a carência exigida para a aposentadoria por idade urbana. Então, encerramos por aqui a nossa análise dos trabalhadores rurais. Agradeço a companhia até aqui e nos vemos na próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.